Bom Dia Nordeste. Tom Barros. Daniela Delavô. Daniela Delavô. 5 horas e 45 minutos, 5h45. Diário do Interior. Chegou a hora da gente viajar, né, Tom? E olha, Tom Barros, para essa viagem, tem aqui uns ouvintes que disseram que vão junto com você, que é a Rifranci e o Raimundo, viu? Eles disseram que gostam muito de você, que lhe acompanham há muitos anos, desde que eram crianças. Coisa boa. Rifranci e Raimundo, desde crianças. Rifranci e Raimundo, um abraço. Lá no Montese. Muito obrigado, Montese. Ela disse que tem um ritual, ela vai tomar banho, liga a TV, aí fica ali vendo. Opa. Aí entra no banheiro, o Raimundo continua. Depois vão juntos pro trabalho ouvindo a gente. Oh, que coisa boa, um abraço. É um ritual bom, né, não? É um ritual bom, muito legal. Então, obrigada, viu, Rifranci e Raimundo? Rifranci, um abraço, vocês. boa sorte pra você, Raimundo, um abraço. Então, Tom, vamos pro interior do Ceará? Vamos? Porque o Vandenberg tá esperando a gente pra gente falar com ele sobre uma das histórias que ele sempre traz, né? E a gente começa, então, essa semana falando de artes. Ele aproveitou a visita lá do Iguatu, do Cleudon de Oliveira, que é ator, diretor, dramaturgo e bonequeiro. E a gente vai conhecer agora um pouco dessa história. Vamos conhecer? Vamos lá, com Vandenberg, Belém. Oi, Vande, bom dia. Vandenberg, Belém. Bom dia, Vande. Vandinho, bom dia. Bom dia a todos que acompanham a gente pela Verdita, pela TV Diário. O nome do Cleudon de Oliveira, ele que é daqui do Iguatu, eu aproveitei essas passagens todas por aqui, para a gente contar um pouco da história do teatro. Ele também que é fundador, né, do Metamorfose, do teatro da cidade. Um pouco dessa história, né, como ele também começou essa parte das artes e, de certa forma, teve que abandonar a saúde, mas retornou de novo, voltando a Ô, Vandenberg, a gente não tá conseguindo te ouvir. Tenta segurar aí o microfonezinho do teu fone pra ver se a gente melhora, porque a gente não tá entendendo o que você tá falando. Fala de novo aí pra ver se melhora pra gente, porque o teu áudio aqui tá chegando confuso. Vamos Agora ver, tá fala melhor. aí. Vai. Deixa eu colocar outro fone Agora aqui. tá perfeito. Perfeito. Pronto. Pronto, Perfeito. beleza. Agora sim a gente entende. Pronto, tá certo. Como eu estava falando, o Cleudon de Oliveira, ele é daqui de Iguatu e ele mora em Fortaleza, né? E ele tem esse trabalho com a arte, principalmente na questão do teatro. E de um tempo para cá também, de certo tempo para cá, digamos assim, ele também passou a desenvolver a arte do boneco, né? Botar boneco, como a gente disse, aqueles do teatro de Mamulengo. E ele conta um pouco dessa história pra gente, né? Como foi que ele ingressou no teatro, né? Também, principalmente, que é diretor. E também deixa um legado muito, muito importante aqui na cidade, onde muitos atores, atrizes, né, fazem parte do grupo Metamorfose, um grupo que ele criou, e também de outros grupos, cada um foi se identificando com um grupo e foi criando o próprio grupo de teatro também, expandindo essa arte aqui no município de Iguatu. Vamos acompanhar o que ele fala. Rapaz, prazer, né, a gente estar aqui e poder conversar um pouco, né, da nossa trajetória, né, de todo esse tempo, né, que a gente convive com a arte, com a cultura, e uma trajetória que a gente passou, eu acho que a maior parte do tempo realmente aqui na cidade de Iguatu, né, e tem todo um contexto, né, assim, em que a gente vai associando a vida da gente e fazendo também esse trabalho cultural, né? Na verdade, esse ano, né, a gente paralelo ao trabalho que a gente faz com o teatro, está com 39 anos, né? Próximo ano, a gente faz 40 anos, né, de atividade cultural, e isso paralelo ao trabalho de teatro, né? Porque, na verdade, a minha primeira atividade cultural, desde a infância, sempre foi o desenho, as artes plásticas, essa área aí das artes visuais, né? E tudo começou por aí, né? A gente, ainda na infância, se familiarizando com o cinema, né? A gente sempre
teve todo um trabalho de cinema e no sentido de ser espectador, né? E isso vem dando inspiração, né? O trabalho também voltado para a questão do circo, né? Teve uma época que Iguatu, Iguatu recebia muitos circos e esses circos traziam espetáculos também de teatro, né? O circo tinha um trabalho teatral, né? Que na época eles já tinham os chamados palcos giratórios, né? Dentro do circo. Eu acho que isso, na medida que o tempo ia passando, né? Essa coisa da arte vai se aproximando cada vez mais da gente, né? E isso vai dando um sentido à nossa vida, né? Na infância, na adolescência. E eu acho que esses momentos é o que traz, né? Assim, todo esse contexto cultural para a vida da gente. Aí é daí que, quer dizer, a partir desses momentos, né? Porque inicialmente, como eu te falei, né? Foi um trabalho de artes plásticas, de pintura, né? Aí foi uma época que a gente parou de fazer isso, aí veio a história dos estudos, de ir para Fortaleza, né? Estudar em Fortaleza e tal. Mas aí depois de um processo que começou a interferir na vida, que foi a questão da visão, né? Um processo de descolamento de retina, né? E daí as coisas começaram a mudar, né? Tive que parar de estudar, retornar para Iguatu. Aí daí onde começa a história do teatro. Comecei a participar desses trabalhos, né? Que a gente começa a trabalhar em movimentos sociais, né? Aí eu comecei exatamente um trabalho junto, né, com os grupos de jovens da igreja, isso na década de 80, né? Final já dos anos 70. Tá? Aproximadamente 84, 83, 84, comecei a frequentar também um grupo de jovens aqui na Paróquia do Prado, e daí onde começou a história do teatro, né? Que eu comecei fazendo algumas pontas, algumas coisas dentro, né? Aquele trabalho de igreja, né? Aquele trabalho voltado para a questão da catequese, né? Da catequese, as manifestações também culturais, né? Dentro da igreja, né? Voltado para falar um pouco, digamos, Paixão de Cristo, festas natalinas. Era um trabalho mais voltado nessa visão. E quando foi que você partiu para o grupo mesmo de teatro em si? Foi depois da igreja? Exatamente, né? Depois que passou essa primeira fase, né? Que a gente foi aprendendo, né? Com esses movimentos, aí veio se somando a questão da militância cultural, da militância política, né? Então veio todo um contexto social que a gente começou a trabalhar, vendo que a gente poderia montar alguns espetáculos, criar textos, né, que fossem textos mais voltados para as questões sociais e também vendo o contexto político da época, né? Então foi daí que veio a ideia da gente criar o Grupo Metamorfose de Teatro, onde a gente associava também um pouco das ideias do Raul, né, da ideia da transformação, da mudança, né, de comportamento, e foi aí que a gente se inspirou, né, Metamorfose Ambulante, né, e outras canções, né, do Raul, que na época a gente era muito fã do Raul, aliás, ainda hoje somos. Ainda hoje. Né? Quando eu falo somos, né, porque esse trabalho tem todo um movimento, né, não foi um trabalho individual, né, e aí a gente criou, né, em 1985, precisamente 20 de abril de 85, a gente já estava com o primeiro espetáculo montado e as primeiras experiências do ponto de vista também de direção, de texto, quer dizer, tudo foi acontecendo, né? Então a gente montou o primeiro espetáculo numa campanha que a gente chamava, que foi muito conhecida na época, né? A campanha da fraternidade, Pão para Quem Tem Fome. E aí a gente montou o primeiro espetáculo intitulado Travessia. Aí foi a primeira peça que a gente começou a trabalhar fazendo uma circulação com esse espetáculo, nas primeiras experiências, né, mostrando esses espetáculos em calçadas de igrejas, nas praças. Era um teatro realmente voltado mais para essa questão de trabalhar com a comunidade, né, e tudo. Aí foi o primeiro passo. E depois vieram, a gente foi amadurecendo a ideia, né, e foi fazendo esses trabalhos sociais, fazendo esses questionamentos políticos,
e os problemas sociais aqui da cidade, né? Então foi aí que surgiu o grupo Metamorfose, que a gente utilizava até esse lema, né? Quer dizer, grupo Metamorfose, né? Transformar através da arte. Pois é, a transformação essa através da arte que tem desenvolvido, né, ao longo do tempo e revelado também muitos talentos aqui em Iguatu, com apoio, né, com o trabalho também do Cleudon de Oliveira e também o projeto Arte Criança, projeto esse também que foi criado naquela época e que ainda hoje continua mantendo esse foco na formação de plateia, né, com as ações que são desenvolvidas e principalmente também na formação de músicos, de atores e atrizes, todo mundo envolvido na questão da arte. E o Cleudon continua falando justamente sobre isso, né? Principalmente também sobre o projeto Arte Criança, projeto esse que tem ajudado a desenvolver e uma forma também de resistência da cultura aqui no município de Iguatu. Surgindo os novos projetos. E o projeto Arte Criança foi fundamental para a formação de novos atores, né? de novos artistas, né? Músicos também, né? Envolvia a música também, né? Aí, quer dizer... Era uma infinidade de atividades, né? Porque eu considero que esse trabalho, né, que a gente fez do projeto Arte Criança foi um projeto muito importante pela essa formação, né? E a música era um foco maior do projeto. A música também como a dança popular, né? Uhum. Essa dança mais voltada para a questão folclórica, né? Isso. Tá? E outros grupos, né, que vieram de Fortaleza. Isso deu assim eu acho que uma alavancada para essa formação, né? Aí vieram, né, os trabalhos técnicos, né? A gente foi tendo uma formação melhor do ponto de vista de projetos culturais, e até essa formação na área da gestão cultural, né? Quer dizer, esse movimento foi muito interessante por conta dessa formação, né? E a gente deixou um legado, né? Porque esse legado, hoje, muitos músicos aqui de Iguatu, muitos atores, né? Eles hoje dão continuidade a esse trabalho, né? É claro que cada um do seu jeito, da sua forma, e dentro de uma realidade que eu acho que já diferencia muito da nossa época, né? Como é que entra a parte dos bonecos, né? Você se tornar um bonequeiro. Rapaz, eu acho louvável, né? Quando você me faz lembrar essa questão do teatro de bonecos, né? Porque esse trabalho foi muito interessante porque ele aconteceu de forma não planejada. Eu nunca tinha pensado em me tornar um artista ator. Eu sempre trabalhei como diretor, né? Eu sempre fui diretor e dramaturgo, né? Sempre escrevendo e dirigindo. E fazendo esse trabalho nessa ótica, né? Foi em 1991 para 92, né? Aqui tinha um grupo que era muito conhecido, Vanderberg, que era um grupo de teatro de bonecos chamado Acalanto, que era formado por dois irmãos, né? O Weber Andrade e o Valber Andrade. A gente estudou juntos, né? E esse trabalho ele já fazia aqui, né, na cidade, né, que era o grupo Acalanto, né? E estava num período de festas, no período da Semana da Criança, o mês de outubro, na época, né? E eles faziam muito trabalho, né, para as escolas, né, para as comunidades e tal. E na época o Weber Andrade ele teve que se afastar, né? Ele tinha que fazer uma viagem, um trabalho fora. Eu não me lembro bem o que era, mas aí o Valber estava só e sabia que eu trabalhava com teatro e a gente fazia já alguns trabalhos no movimento cultural, né? Ele era junto e tudo. E ele me convidou para substituir o Weber, né? E na época eu não tinha experiência com teatro de bonecos. Ele disse, não, cara, mas tu trabalha com teatro, tu é diretor, tu já atua, já escreve, já faz... E insistiu, né? Aí me convidou para fazer uns ensaios. Aí foi a minha primeira experiência, né? 1990 e tal. Depois eu fui experimentando cada vez mais, fui fazendo algumas experiências, né, junto ao projeto Arte Criança, dando oficinas, aprendendo a confeccionar bonecos e tal. Aí criei a companhia Chacoalho Teatro de Bonecos.
e montei o primeiro espetáculo, né? Inspirado no trabalho da Maria Clara Machado, né? Que eu comecei a estudar Maria Clara Machado, né? E a dica era montar o primeiro espetáculo, a peça Chapeuzinho Vermelho. Aí pronto, montei essa peça e daí, quer dizer, até hoje, né, continuo trabalhando, né, com Teatro de Bonecos. A Companhia Chacol ficou muito conhecida aqui na região e vários projetos, né, foram aprovados, né, através de editais, né, e hoje eu trabalho com tem espetáculo aí montado, que é o Bicho do Rio, que eu acho que eu já até, em algum momento a gente já falou sobre esse trabalho, e são projetos que vêm aprovados e a gente vai fazendo um trabalho de circulação e levando esse trabalho para as comunidades, né? E é um pouco isso, Vanderberg, a gente vem sempre tentando, eu acho que de forma insistente, né? Como você colocou agora, fazendo essa resistência, né? Porque não é fácil, né, a gente fazer esse trabalho, mas que a gente tem eu acho que uma paixão, né, pelo que faz, um amor pelo que faz. Tá retomando, né? Retomando, porque tem um projeto, né, que a gente trabalha essa coisa da inclusão social, né? E eu fiz uma exposição há muito tempos atrás aqui em Iguatu, na área de artes plásticas, chamada Cores e Limites, né, onde eu tento repassar um pouco dessa questão da acessibilidade, né? E isso, atualmente, tem sido uma coisa muito forte, né? Então, nós precisamos fazer esse trabalho de inclusão através da arte, né? E através eu acho que dessa diversidade que existe, né? Das linguagens artísticas, e uma delas é a artes plásticas, que na minha infância, na minha adolescência, né? Na juventude, foi muito forte, né? E eu retomo fazendo esse trabalho nesse aspecto, nesse sentido, né? Então, é um pouco isso, a trajetória, né, da gente, como artista, como produtor cultural, né? Hoje sou aposentado, né, por conta dessa questão da visão. E é um pouco isso. E eu acho que pouco a pouco isso tem feito com que os mais jovens, né, os que estão voltados, né, para fazer um trabalho nessa área, eu acho que tem também avançado. Agora, a gente precisa fazer com que haja uma compreensão maior de estar inserido nessa coisa do movimento, né? O movimento cultural tem que estar fortalecido para que haja um ganho maior nesse sentido. Pois é importante essa ação que o Cleudon falou aí também no final, desse projeto de inclusão social que ele vem desenvolvendo também junto ao Instituto Cegos, aí em Fortaleza, focado justamente nessa questão da arte, né, das artes plásticas, onde ele, como ele disse, que começou através dos desenhos. Interessante isso. Ele também ressalta, quando a gente estava conversando, as parcerias, né, ao longo desse tempo aí, de muitos atores, atrizes, que fizeram, né, esse trabalho e continuam muito esse legado também aí de Cleudon. Entre esses também, um dos parceiros que ele ressalta é o Bima Moreira, que é bonequeiro também, faz parte desse trabalho com ele, dentro dessas ações. Portanto, Daniton, a gente volta aí com vocês, desejando uma boa semana para todos. Obrigado, Vandenberg Belém. Também uma boa semana para você, boa semana de trabalho. Até amanhã, Vande. 6 horas e 3 minutos. Vamos